Olá, sejam bem-vindos. Mais uma vez, é com muita alegria que estamos aqui para falar de mais uma aparição de Nossa Senhora. Hoje nós vamos falar sobre Nossa Senhora das Graças, da Medalha Milagrosa. E que Nossa Senhora nos cubra com seu manto, cubra cada um de vocês que estão aí em casa ouvindo. E sejam bem-vindos. Seja bem-vindo também a Elaine, que é a nossa convidada, que mais uma vez vai passar um pouquinho da sua experiência para nós, do seu conhecimento para nós. Olá para todos, que esses momentos de meditação, nós estamos avançando cada live, estamos avançando um pouquinho para chegar às aparições de Maria, às aparições de Nossa Senhora aqui no Brasil. Vamos ver a importância dessa, aqui foi que tudo começou. Então vamos fazer a nossa oração inicial, pedindo a proteção, a condução do Espírito Santo, a proteção de Maria, para que realmente o que falarmos aqui seja para a nossa edificação. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Então, como sempre, né, Elaine, vamos começar falando um pouquinho do contexto da época, que era 1830, como estava a situação na época das aparições? Só assim, para começar, vamos falar que aqui se deu o início das mensagens mais importantes de Nossa Senhora, do século XIX, e daqui até Fátima houve uma sequência, né? Essa é a primeira das aparições com mensagens de Nossa Senhora para o mundo todo. 1830 foi 40 anos após a Revolução Francesa. A Revolução Francesa deixou a França totalmente destruída. Não apenas, vamos dizer, as cidades destruídas, Paris destruída, mas também foi implantado um anticlericismo. A maçonaria já começou aí na Revolução Francesa, Nossa Senhora fala isso, a plantar o ateísmo nas pessoas. Então eles estavam passando por um problema físico, porque as cidades destruídas, as principais cidades francesas destruídas pela Revolução, e os ideais cristãos também estavam a se deteriorar, estavam totalmente destruídas. E Nossa Senhora, então, vem para uma jovem camponesa, nós vamos ver quem foi, Catarina Labouré, para uma jovem camponesa entregar uma grande missão, a missão de, vamos dizer, reestruturar aquilo que estava destroçado. E Nossa Senhora também dá uma mensagem para a gente refletir, né? Que depois você vai falar que, que não é muito boa, né, para nós, mas a gente vai avançando assim. E foi em Paris, né? Então foi na cidade de Paris, na Rua do Bar, como conhece, número 140, E embora Nossa Senhora tenha pedido que lá se construísse um santuário, que não foi feito, continua-se exatamente do mesmo jeito quando aconteceu as aparições. Mas um pouquinho antes disso, vamos conhecer um pouco da vidente. Quem foi Catarina Labouré? Bernadette, Nossa Senhora de Lourdes, às vezes a gente já ouviu um pouco mais. Catarina Labouré, talvez um pouco menos. Então vamos dar uma pincelada. Quem foi Catarina Labouré? Catarina Labouré, ela nasceu no norte da França, e ela foi uma menina camponesa, numa família numerosa, parece-me que 3 irmãos, mas uma família muito piedosa. Aos 9 anos ela perde a mãe. E no dia da morte da mãe, ela sobe num banquinho
pega a imagem de Nossa Senhora e fala: de hoje em diante você será minha mãe. A irmã dela, mais velha, conta que depois que ela fez a primeira comunhão, ela começou a se interiorizar, se recolher, assim, acima das crianças da idade dela. Ela começou a viver uma vida mística, né? E ela, assim, antes desse acontecimento, ela já tinha tido várias visões de São Vicente de Paula, que foi a ordem que ela entrou, e o próprio Jesus, o próprio coração de Jesus ela via. Então, assim, como foi o primeiro contato com essa vida mística de Santa Catarina Labouré? Ela teve um sonho com um padre já idoso chamando ela. E ela, então, não se sentiu à vontade de se aproximar. Muito timidamente, ela se afastou. E no sonho mesmo, ela foi visitar um doente. E quando ela chegou para visitar o doente, esse padre estava lá. E ele falou: você fugiu de mim, mas você ainda vai me procurar, porque você tem uma grande missão. E aí ela fica com esse questionamento, né? Então, o que seria, né? Guardou no seu coração, né? Como Nossa Senhora. Isso não saiu da cabecinha dela. Mais para frente ela vai visitar uma irmã dela que tinha se tornado, tinha entrado na ordem, na Congregação das Irmãs da Caridade. E São Vicente de Paula. Então, ao visitar a irmã, ela vê o quadro de São Vicente. E quando ela vê o quadro, ela reconhece o padre do sonho e reconhece que aí era o lugar dela. Antes disso, o pai dela já tinha feito, ela não queria que ela entrasse na vida religiosa. Então, ela já tinha dispensado 2 pretendentes, né? E o pai pede para ela ir trabalhar com um irmão na intenção dela desistir da vida religiosa. Só que quando ela se dá a ver aquele quadro daquele padre, ela fala: não, aqui é o meu lugar. E ela entra então para as Irmãs da Caridade. E na festa da véspera da festa de São Vicente, a mestra das noviças, ela ainda era uma noviça, a mestra das noviças dá para cada uma das noviças um pedacinho do tecido de uma vestimenta de São Vicente. E fala: peça o que vocês quiserem. E elas tiveram catequeses, que São Vicente era muito devoto de Maria, e o desejo, embora ela já tinha tido esse sonho com São Vicente, já via Jesus na Eucaristia, ela tinha uma vontade imensa de ver Nossa Senhora. Ela era mística mesmo, né? Porque ela já via o anjo da guarda dela, né? Via Jesus na Eucaristia, tinha tido sonhos com São Vicente, então ela era mística já. Ela já tinha essas visões que não é normal para nós, né? Mas o sonho dela era ver Nossa Senhora, desde quando ela colocou como mãe, né? Ela se colocou como filha de Nossa Senhora, ela tinha esse anseio de ver Nossa Senhora. Nossa Senhora. Então ela pediu. Quando que ela recebe esse pedacinho de pano do tecido, né, do tecido da veste de São Vicente, ela corta no meio e ela engole uma parte e fala: São Vicente vai me conceder essa graça, eu quero ver Nossa Senhora, e vai dormir. E nessa noite, que era a véspera do dia de São Vicente, de 18 para 19 de julho, às 11h30, ela está dormindo e um menino vai acordar, o menino numa faixa de 4, 5 anos, vai acordá-la: irmã Labouré, vamos que Nossa Senhora
te espera. Era o anjo da capela. Guarda dela, né? Ela já intui que é o anjo da guarda. Aí ela fala, mas ela pensa, como eu vou? Eu sou uma noviça, se me pegarem andando no convento, eu vou ser repreendida. E o anjo, mesmo sem ela expor, né, o pensamento, o anjo já responde. Todas estão dormindo. E conforme eles vão andando no corredor, ela se veste, se troca, né? E conforme eles estão andando no corredor, fala que as luzes vão sendo acesas. E ao anjo tocar a porta da capela, toda a capela fica iluminada. E a porta abre. A porta se abre e toda a capela fica iluminada. Aí o anjo, o menino, pede para ela se ajoelhar. E ela está tão maravilhada com aquelas luzes acesas, né, que parecia que ia ter missa meia-noite. E ela não presta atenção no que o anjo fala. Então ele fala pela segunda vez, ela também não presta atenção, até que ele fala numa voz bem forte, e ela até assusta, e aí ela se ajoelha. Aí ela ouve um barulho no que ela mesmo relata, que é um frufru de roupa de seda. Né? E então ela vê Nossa Senhora chegando e sentando numa cadeira. A cadeira está lá até hoje, né? E a Nossa Senhora senta na cadeira e ela põe as mãos em cima dos joelhos de Nossa Senhora. E Nossa Senhora põe as mãos dela em cima das mãos de Catarina. Ai, que lindo, né? E fala que ela tem uma missão muito grande para ela, se ela aceita essa missão. E ela fica, né? Fala que os tempos vão piorar, que vai ter muito derramamento de sangue, e a França nessa época estava, devido à guerra, à falta de higiene, tudo estava se espalhando a peste. A cólera, né? E aí, então, Nossa Senhora fica das 11h30, quando Nossa Senhora vai embora, que Catarina se recolhe, ela ouve o relógio bater 2h da manhã. É a única aparição que nós temos esses detalhes. Primeiro, o toque de Nossa Senhora, ela ficou, né? E o tempo que Nossa Senhora ficou em colóquio com Catarina. Foram 2 horas, quase 3 horas. 2h30, né? 2h30. E é interessante que ela trata Nossa Senhora como mãe mesmo, né? Ela fez como tivesse já intimidade com Nossa Senhora, porque não era uma desconhecida para ela, né? Ela já, quando viu Nossa Senhora, ela se ajoelhou aos pés de Nossa Senhora sentada e pôs as mãos em cima dela. Então ela, para ela foi uma coisa assim de intimidade com a mãe, né? Porque ela já tinha no coração dela já tinha se doado, né, como filha para Nossa Senhora. Então ela só se expressou. E eu achei muito interessante isso, porque se fosse com a gente ia ficar com certo receio, né? Ela foi ao encontro de Nossa Senhora e já colocou, né? E a Nossa Senhora acolhe e coloca as mãos sobre ela também. Eu achei muito, muito bonito isso. Ela não repele, né? Ela não recrimina o ato de Catarina, mas sim ela acolhe, colocando a mão assim sobre a mão dela. Algo interessante que depois nós vamos ver mais para frente, né? Bom, depois, essa foi a primeira aparição, não é a data que nós comemoramos Nossa Senhora das Graças. Aí na segunda aparição, que foi justamente o dia que se comemora Nossa Senhora das Graças, 27 de novembro, ela estava na capela com as outras noviças, né? E ela percebe que Nossa Senhora está chegando pelo barulho da seda. Né? E Nossa Senhora se apresenta perto do quadro de São José. Né? E aí, então, antes disso, né, Catarina fala que é impossível ela descrever os sentimentos que ela teve, e é impossível descrever a doçura de Nossa Senhora.
E também ela vai falar, ela só conta isso para o confessor dela, né? Essas aparições. E o confessor não acredita, né? Antes disso, daí na segunda aparição, Nossa Senhora, ela aparece em cima de um globo, né? E ela aparece com anéis no dedo, 3 anéis nos dedos, e esses anéis com pedras preciosas. Dessas pedras preciosas saíam raios. E Catarina então percebe que tinha algumas que os raios eram muito brilhantes. E os outros não, os outros estavam como que apagados. As pedras, né? E a Catarina pergunta, né, por que os raios são tão brilhantes e outros não saem raio ou estão apagados? E Nossa Senhora fala, estão apagados porque são graças que eu tenho para dar, mas ninguém pede. Ninguém pede. Né? Ninguém pede essas graças e eu tenho para dar. Ela aparece em cima de um globo representando a Terra, né? Representando nós, e também em cima de uma serpente verde com manchas amarelas. Que ela pisa, né? E ela está pisando nessa serpente. E ela então vê de uma forma ovalada, né, 2 lados da moeda. A imagem que ela estava vendo de Nossa Senhora derramando as graças, né, saindo dos seus dedos esses raios de graças, e do outro lado, né, e uma inscrição: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Só um lembrete, né? Ó Maria concebida sem pecado, a Imaculada Conceição, que Nossa Senhora se revelou em Lourdes como a Imaculada Conceição. Né? Veja como uma complementa a outra. Aparição completa a outra. Do outro lado da moeda, um M com uma cruz entrelaçada, o M, né, com uma cruz e com 2 corações. Coração de Jesus com espinhos e o coração de Maria com uma lança, uma espada, uma lança no coração. Né? Aí Maria pede para ela falar ao confessor e para mandar cunhar as medalhas. Aí começa, como todas as aparições, começa o sofrimento de Catarina. Então, mas ninguém fica sabendo, só o confessor, e o confessor guarda segredo. É a madre. Né? Nossa Senhora pede para ela contar para a madre e o confessor, só que ela teve muita dificuldade. Ela era uma noviça, né? Vamos pensar assim, ela era uma noviça, uma jovem de 23 para 24 anos. Ninguém acreditou, né? Só que eu acredito que tanta insistência, então acho que resolveram cunhar as medalhas. Foi por causa do arcebispo, né? Por causa da peste, né? Então, não, porque se não faz bem... Mal não vai fazer. Então resolveram cunhar as moedas, porque Nossa Senhora falava que era uma promessa, que quem portasse essa medalha, né, não teria a proteção de Maria. Né? Não como um amuleto, né? Não é um amuleto, mas quem usasse a medalha no pescoço com fé teria a proteção de Nossa Maria. Senhora. Aí então, enfim, cunha-se as moedas e começa a distribuir. Aí que começou então o verdadeiro milagre, vamos dizer assim, porque aqueles que recebiam a moeda, a medalha, ou não pegavam a peste, ou eram curados da peste. E foi daí, foi o povo que a chamou de medalha milagrosa. Apelidou, não foi, né? Foi Nossa Senhora. A Nossa Senhora pediu para cunhar as medalhas. E o povo, ao receber as medalhas, via que eles eram curados, ou não pegavam a peste. E isso começou a se propagar.
E muitos milagres, né? E muitos milagres de cura, muitos relatos de cura. E essa medalha é muito significativa. Porque o M, ele está entrelaçado à cruz de Jesus. Os dois corações sofredores, né, pela humanidade. E já aí, né, Maria como realmente aquela de quem vem até a nós as graças do Senhor. Né, aquela que derrama as graças do Senhor. Nesse momento, Catarina, ela recebe, né, os votos perpétuos, ela sai da Rua do Bar, ela vai trabalhar num pequeno hospital cuidando de idosos e doentes. Ninguém. Eles sabiam que uma das irmãs tinha tido a visão de Nossa Senhora, mas não sabia quem era. Só foram saber quando ela estava no leito da morte. É daí que souberam. Porque ela falou para a madre, né, 6 meses antes dela morrer só pelo Não, a madre ficou sabendo. Ficou sabendo? Porque a madre perseguia ela também, né? Ela era perseguida. Eu sei que ela ficou assim isolada, porque acredito que a madre também não acreditou, né? Porque a Nossa Senhora pediu para contar para a madre e para o diretor espiritual. E aí ela fica assim, oculta, né? Ela só pegava trabalhos humildes, ela não... E ninguém ficou sabendo quem era, né? Ninguém ficou sabendo quem era. É bonito, só que a gente vê, né? Porque às vezes nós falamos, eu também quero ver Nossa Senhora, quem não quer, né? Mas a gente quer ver Nossa Senhora, mas não quer ver, porque pode ver que todas as aparições, Nossa Senhora pede o consentimento, né? Você quer fazer essa missão, você aceita, mas ao mesmo tempo ela fala, você vai ser perseguido, você vai ser, né? Vai ser provado, né? Você vai ser isolado. Todos os videntes, né, foram perseguidos. Todos os videntes passaram um sofrimento. Por provações assim, que muitas vezes a gente fala, eu quero ver Nossa Senhora, mas a gente só quer os louros, né? As provas a gente não quer. Mas é interessante que eu fico encantada de ver, porque, gente, ela já via Jesus. E eu fico imaginando, ela já via Jesus, mas ela queria ver Nossa Senhora, que era a mãe dela, né? Então eu fico imaginando, eu falei assim, poxa vida, né? Não que ela despreze Jesus, mas era o sonho dela ver Nossa Senhora, né? O carinho que ela tinha por Nossa Senhora. E eu fico pensando nisso. Será que se eu visse Jesus, eu queria ver Nossa Senhora? Porque eu sou apaixonada também por Jesus, né? Mas aí eu fico pensando. Mas é bem aquela música que a gente canta, né? Só quem é órfão sabe a falta que faz. É verdade, né? Então ela ficou órfã muito cedo, ela né? Ela cresceu, né? O pai que cuidou da família, que cuidou muito bem, né? Conseguiu cuidar sozinho da família tão numerosa, transmitiu a fé, tanto que ela também tem uma irmã religiosa, né? Depois ela com essa missão. E ela teve várias vezes, ela falava que quando o padre erguia a hóstia ficava transparente e ela viu o rosto de Jesus. Ai, que lindo! Ai, que lindo! Ai, meu Deus. Isso todo mundo quer, agora sofrer. Não sofrer, não. Mas eu acho que diante disso a gente deve ficar muito fortalecida. Né? Ela fala muito que ela, nos relatos, né? Porque acredito que o diretor pede para ela escrever, né? E escrever as aparições, tudo. E eu acredito que nesses escritos ela mesma relata. Ela relata que o que ela sentia não dava para descrever. Não era desse mundo. E aí alimentava, né? Eu acho que esses momentos alimentava muito ela, né? Que é muito bonito. Mas também eu vejo assim que a importância do pai e da mãe naquela época era muito grande, não é igual hoje, que parece que pai e mãe perdeu o valor, né? Então talvez é por isso que ela sentia tanta falta, porque ela não tinha nada.
Eles não tinham nada, porque eram simples. Eram agricultores. Eram simples, então o que eles tinham? Pai e mãe, né? O respeito do pai e mãe. E aí ela perdeu a mãe muito nova. Então aí sobrou toda a carga da casa, das responsabilidades para ela e para a irmã mais velha. Aí a irmã mais velha vai para o convento, aí sobra para ela e para as outras irmãs. Então ela ficou muito carente mesmo de mãe, né? De um colo de mãe. Porque mãe faz falta. Hoje faz falta, imagina naquele tempo que era muito mais mãe, muito mais respeitos, né? de mãe e pai. Então eu entendo, sim, que o sonho dela de ver Nossa Senhora e a insistência dela com o anjo da guarda, que ela pedia para todos os santos, né? Intercedendo para ver Nossa Senhora. E daí foi pedido que se construísse no lugar da aparição um santuário, que não foi feito, né? Então logo depois disso, então Nossa Senhora aparece em Salete e depois Lourdes. As 3 aparições. Por que na França? Eu sempre me questionava, né? Por que na França? Porque a França era, vamos dizer assim, o país primogênito do catolicismo, né? Acredito que o primeiro a aderir totalmente ao catolicismo foi a França. Tiveram reis santos, né, na França. Tivemos a aparição, a Margarida do Sagrado Coração de Jesus, na França. Tivemos a Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Salete, Nossa Senhora de Lourdes, as 3, vamos dizer, principais aparições do século XIX na França. E hoje, né, por que Nossa Senhora aparece tanto na França? Eu sempre me questionava. E hoje nós estamos vendo que a França está se tornando um país muçulmano. Então, porque também ela veio quebrar, né? Ela veio alertar. Né? E a França foi o berço do que foi quebrado, né? Da nossa crença, né? Foi da onde saiu... vamos dizer, o amor ao ateísmo, a negação a Deus, que foi a famosa Revolução Francesa, que lá na escola era se falado que tinha sido muito boa, e hoje nós como católicos cristãos nós vemos que foi na Revolução Francesa que começou a implantar as ideias maçônicas que levou que usou de um conceito católico, né, de um conceito cristão, que é fraternidade, igualdade, mas de um conceito totalmente deturpado do que o nosso Senhor, né, Jesus Cristo falava pra gente. E aí virou essa bagunça que tá hoje, que a gente nem sabe qual que é o certo, qual que é errado, né? Se espalhou pelo mundo essas ideias, e hoje a gente vê assim como a fé da gente se tornou fraca, porque a gente tudo acha. Eu acho isso, eu acho aquilo, não acredita mais no que é o conceito de fé, o conceito de que a igreja passa para nós. Não, mas eu acho que é isso. Então a gente tem muito achismo hoje em dia, né? Não tem mais as coisas que a gente recebia de Deus, da igreja. Hoje a gente já coloca em xeque, né? Por quê? Não, mas eu acho que não é assim. Fica todo esse questionamento. Nós questionamos, achamos que sabemos mais do que 2000 anos de catolicismo. Doutrina. Então, agora é muito lindo, né? Que nem ao estudar a vida de Catarina, a gente vê a mensagem de Maria como intercessora. Porque ela viu o sofrimento do povo, como o Salmo fala, né? Como os profetas falam, eu vi o sofrimento do meu povo. E ela então vem com o remédio. Nossa Senhora sempre atenta à necessidade nossa, né? E ela traz então o remédio. Qual é o remédio? A oração, né? Qual o remédio? Voltar-se a Deus. Qual o apelo, o remédio, né? A obediência, a humildade, que é o que Catarina... que nós sabemos de Catarina? Uma menina pura, humilde, humilde e obediente. E Catarina veio a falecer com 73 anos. Então, veja só o período. Ela tinha 24, vamos dizer, 23 para 70, 50 anos após a aparição.
E ela teve uma terceira aparição, né? Ah, sim. Que Nossa Senhora falou que não ia mais aparecer para ela. Então, na terceira aparição foi mais ou menos nos moldes da segunda, e que ela ressaltou ainda o que viria a acontecer na França, se não se voltassem para Deus. E o que aconteceu 40 anos após? Então, veja só, 40 anos, essa aparição veio da Revolução Francesa. Da Revolução Francesa, mais ou menos até a aparição, 40 anos. Nossa Senhora veio alertar, não foi ouvido. 40 anos após, houve a Revolução Comunista na França, que deixou um mar de sangue. Mais uma vez, né? Nossa Senhora alerta, nós ninguém ouve. Não somos filhos obedientes, somos rebeldes, não escuta o que a mãe fala, não escuta os conselhos da mãe, aí a gente sofre as consequências. Outra coisa, né, que a gente estava comentando, nós gostaríamos de ver a mãe, mas não gostaríamos de sofrer. Porque talvez nós tenhamos a própria mentalidade da nossa época, né? É fugir do sofrimento. E dá a impressão que quanto mais nós fugimos, mais nós somos alcançados. Porque não existe salvação sem cruz. Não existe salvação sem sofrimento. Mas para o católico, para o cristão, para o católico autêntico, realmente nós damos um novo sentido ao sofrimento. Porque o sofrimento nos tende a levar para mais perto de Deus. A se unir à redenção, né? A unir redenção de aquilo Cristo. Que São Paulo fala. O que faltou para a nossa redenção? Nada, mas nós unimos o nosso sofrimento à cruz do Senhor Jesus, para que nós possamos, colher esses frutos. E Catarina entendeu isso desde criança. E como um sinal visível, como eu falei, ela morreu aos 73 anos. Eu acredito que eu já tenha falado isso na outra aparição. Mas como assim, sinal da presença da mãe, todo o corpo de Catarina envelheceu. Mas as mãos que Nossa Senhora tocou, elas permanecem jovens. Acredito que para nos mostrar a eternidade. O céu existe, o eterno existe. Tá lá, Catarina toda enrugadinha e as mãos como a mão de uma jovem. E você falando o céu assim, tocando a terra. Veio assim uma inspiração de que as coisas de Deus não envelhecem. Então, muitas vezes a gente ouve alguém falar assim: a igreja precisa se renovar, porque já está ultrapassada, né? Eu já ouvi gente da igreja falar, mas não, Deus é o mesmo, ontem, hoje, sempre. Os que Ele pediu pra gente continua mesmo, ontem, hoje, sempre. Nós somos seres humanos iguais aos nossos antepassados, então não precisa renovar. Nós precisamos entrar na obediência, entrar nessa reflexão com Deus, né? Então, onde Deus toca, permanece. Então, o conceito que Deus deu lá no começo é o mesmo para hoje, porque não precisa ser. Ele é jovem, ele ainda continua sendo novo, jovem, né? Então, veio essa inspiração agora, né? Porque a gente ouve falar, né? Não, a igreja está ultrapassada, a gente precisa renovar. Mas não precisa, não. Deus precisa renovar, somos nós que precisamos voltar, né, ao princípio, né, ao verdadeiro amor, ao realmente o que Deus pede para nós, porque hoje a gente quer se colocar no lugar de Deus, até de Nossa Senhora, Nossa Senhora pede para a gente uma coisa, a gente faz outra, né? E eu acredito que pegando esse seu pensamento, eu acredito que é nesse sentido que Nossa Senhora deixa a medalha, inúmeros milagres. Paris teve inúmeros milagres, mas a medalha não é para ser usada como um amuleto, mas eu acredito assim, é para ser usado. Qual a minha relação com Maria? Será que a minha relação é a mesma que Catarina Labouré?
relação de filha com uma mãe, de um filho com a mãe. Então eu uso a medalha. Porque eu quero ser como a mãe, eu quero fazer aquilo que a mãe me pede. E para me lembrar, né? A medalha, a gente olhar para a medalha, sempre lembrar que é um sinal de Nossa Senhora, né? Não é uma mulher para sempre nos levar em oração, eu nos uso voltar para Deus. Então nada de porque talvez, né? Fugindo um pouquinho, mas talvez e é assim muitas pessoas que usam também a medalha de São Bento, também, né? Escapulário, eu vou usar porque daí não me acontece nenhum mal. Não, mas e a minha vida está correspondendo a essa medalha? E a minha vida está correspondendo ao que São Bento fazia, né? Não é apenas usar a medalha e fazer o que quer, né? Tudo te convém, mas nem tudo. Tudo você pode. Mas nem tudo convém. E outra coisa, para mim, esta é a minha Nossa Senhora de devoção, né? De todas, né? Eu fiz a minha consagração no dia de Nossa Senhora das Graças. Quer dizer, a minha primeira consagração eu fiz dia de Nossa Senhora Aparecida, mas depois toda a renovação eu faço em Nossa Senhora das Graças, que essa é o título da minha devoção, né? Não por assim pensando em todas as graças que ela quer me dar, mas pensando naquele salmo que fala como uma escrava está sempre de olho na mão da sua senhora. É assim que eu... E quando eu penso nisso, eu penso na imagem de Catarina Labouré, ajoelhada, com os pés no joelho de Maria, e olhando para Maria e falando: o que você quer que eu faça? Né? Só que as mãos dela em cima da minha, para não fazer besteira. Para não sair do caminho, né? Mas é assim que a minha vida com Maria, eu quero vivê-la, né? Como uma escrava, olhando para as mãos da sua senhora, assim como fala o Salmo. Então, outra coisa que nessa aparição chama atenção, assim, que me fez questionar enquanto eu li as coisas, né, da aparição, a gente ouve falar, mas quando a gente volta a ler, a gente tem novidade, né? Então, os anéis das mãos de Nossa Senhora e o anel que a pedra estava apagada eram as graças que nós não pedimos. Então, Nossa Senhora derrama muita graça sobre nós, mas nós não sabemos pedir o que a gente precisa. Então, o anel apagado são aquelas graças que nós necessitamos. Que são as graças espirituais. Exatamente. Porque 99% do que pedimos são materiais. Materiais, temporais, né? Temporais, a cura, resolver um problema. E essas graças, né, que os anéis simbolizam apagado, são as graças que mais nós necessitamos para a nossa salvação. Que é a contrição perfeita, que é o discernimento para realmente realizar a vontade de Deus na minha vida. Uma fé verdadeira, né? Uma fé verdadeira. O que eu preciso eliminar da minha vida para alcançar a salvação. E as graças da santidade, né? Para que venham as graças necessárias para a nossa perfeita oração. Das virtudes, né? As virtudes que nos levam à santidade. Então, quantas virtudes, né? A gente precisa da paciência, a gente precisa de ser assim dóceis, precisa assim de perdoar. Quantas virtudes a gente precisa e a gente não consegue, porque às vezes a gente não pede, né? E Nossa Senhora está lá falando: eu tenho graças para você, eu tenho graças. Então, eu aprendi a pedir assim: Nossa Senhora, me dê as graças necessárias, nem sei que graças são essas, mas me dê as graças necessárias para a minha santificação, para a minha conversão, para a minha caminhada, perseverança. Então, é um exemplo assim que para mim fez muita vida, né? Mas eu, assim, se alguém quiser, né? Nós não sabemos pedir, mas Nossa Senhora sabe que a gente precisa. Então vamos entregar para ela e falar assim: nos dê o que nós necessitamos, que nós nem sabemos pedir. A gente pede às vezes umas coisas que não que ela não dê, ela até dá, mas que não vai nos levar à salvação. Nos levar ao céu. Como que é? Maria
mais uma vez ela se mostra como uma mãe doce, né, como uma mãe presente, né, na vida de própria Catarina, órfã, ela se torna uma mãe presente, né, quer dizer, derruba todas as carências que Catarina poderia ter, da ausência da mãe, mas ela também, né, ela prepara para Catarina, para a dor, para a cruz. A mesma coisa ela faz com a gente. Nós, que nem você falou, nós não sabemos pedir, nós só queremos o nosso bem-estar, e eu acredito que seja natural. Mas nós temos que voltar. Nós não fomos criados para sofrer, na verdade, né? Nós somos criados para ser filho de Deus, que Deus tudo, que é o dono de tudo, né? Então nós somos criados para isso, mas o pecado veio quebrar toda esse plano, né, original de Deus, então a gente passou a sofrer. Mas então a gente não sabe nem isso, né? Pedir. E que Nossa Senhora, né, nos alerte para o que falta para a nossa salvação, né? Às vezes estamos fechados, estamos tão assim absortos com as preocupações desse mundo que nós nos tornamos fechados para as graças necessárias para a nossa salvação. Então, e eu aprendi a pedir assim: Nossa Senhora, que me dê as graças necessárias. Tem um livro que fala, né, eu acho que é São Bernardo de Claraval, que ele faz essa oração. Todo dia ela se consagra a Nossa Senhora e ele fala: me dê as graças necessárias para a minha santificação. E eu gravei isso quando eu estava lendo o livro, e eu fiquei assim, que todo dia eu faço a consagração e eu peço faço essa oração: me dê as graças necessárias para a minha santificação, as graças e as virtudes necessárias para a minha santificação. Então Nossa Senhora, ela quer dar essas graças para nós, né? Muito então, mais do que nós mesmos queremos. Exatamente. Então, aí quando eu reli, né, porque a gente já ouve falar, mas a gente esquece. Então, para a live a gente volta a ler, volta a pesquisar, e eu lembrei dessa parte, né, que aconteceu, dessa consagração que pede essas graças necessárias. Eu falei, então ele era esperto, ele já sabia que a mãe queria, né, que a gente não sabe, então veio unir as coisas. Aí nessa última aparição, Nossa Senhora fala que não aparece mais, mas ela vai ter um presente, né, a nossa Santa Catarina, né, que não vai mais ver Nossa Senhora, mas ela vai ouvir Nossa Senhora na oração, né, tem a locução. E ela, né, pela humildade, ela se esconde totalmente, ela é pequenininha, ela está presente depois que foi exumado o corpo dela, ela está incorrupta, né? E o corpo dela está incorrupto, está na capela da aparição, né, embaixo do altar, está na capela da aparição, aonde Nossa Senhora aparece no centro da capela, foi-se construída uma estátua, da maneira que Catarina descreveu, né, com o globo, com a serpente, com as graças saindo como raios, né, de suas mãos, está tudo lá na capela, inclusive a cadeira onde Nossa Senhora sentou. E também o olho, né, o padre Paulo Ricardo falou que quando o médico, né, foi examinar o corpo dela, porque depois de 50 e poucos anos, né, quase 60 anos, exumaram o corpo de Santa Catarina, e o corpo estava perfeito, totalmente perfeito. E ele foi examinar os olhos, né, então ele abre as pálpebras de Nossa Senhora, de Santa Catarina, e ele assusta, que ele até dá um passo para trás, porque o olho era como o nosso olho, assim, brilhante, vivo, um olho vivo, que parecia que estava vendo ele. Então esse médico legista dá o testemunho que fala que ele se assusta. Então achei bem interessante, porque geralmente médico é bem científico, né? Então ele se impressiona com como está vivo o olho dela, né? Como parece que está vivo, que ele está vendo o olho. E isso também tem a mesma relação com Bernadette. Isso. Né? A mesma forma que Bernadette também foi exumada, e que o sangue ainda corre nas veias de Bernadette. Corre não, né? O sangue está líquido. E a Bernadette
pele tá flácida. Tá flácida, tá como se fosse a nossa pele, né? Assim, não ficou dura. O Bernadette é um caso à parte. É o primeiro, né? O primeiro. E assim, para terminar, né? Vamos avançando nas nossas aparições, como eu falei, até chegar nas aparições do Brasil. Estamos chegando, né? Estamos chegando, que as aparições do Brasil estão diretamente ligadas a nós. E são pedidos que Nossa Senhora fala na nossa terra, né? Não estão ainda aprovadas pelo Vaticano, mas já foram aprovadas pelo bispo local. Então nós temos aí, né, o que Nossa Senhora tem a falar conosco aqui no Brasil. Quais as aparições de Nossa Senhora no Brasil? Não sei se vamos falar alguma ainda antes do Brasil, mas depois nós já entramos nas aparições do Brasil. Porque todas elas têm uma ligação. Todas elas vêm a um povo que está passando por certa provação e Nossa Senhora mostra que ela está aí presente. Então nós vamos ver a relação de Nossa Senhora com o nosso povo. Ai, que lindo, né? Vai ser muito, muito legal, porque a gente vai, como Nossa Senhora de Guadalupe, que foi aqui na América, né, já toca mais a gente, porque é o Ocidente, assim, perto. Né, é perto, né, parece que é mais caliente, assim, né, mas a gente se sente mais íntimo, né, quando é aqui com a gente parece que lá na França é pro povo da França, né, não é pra gente, mas... a gente sempre fala, né, ela tá falando a nossa língua, então ela fala como nós, né? Ela entende a gente, né? Quando ela está na França, ela fala em francês, mas quando ela aparece no Brasil, para cada um de nós, ela fala algo que nós entendemos na nossa língua, né? Ela vem falar para nós, né? Para nós aqui. Então é muito, muito bonito. E eu estou aprendendo a ouvir o que Nossa Senhora fala, né? Porque a gente sempre esquece, né? Então, que Nossa Senhora nos dê essa graça da gente guardar no nosso coração, como ela fez, né, com as palavras de Simeão, guardou tudo no seu coração, que a gente também guarde, fiel, né? Guarde essas mensagens, né, que Nossa Senhora está falando para nós nas aparições, guarde no nosso coração e coloque em prática, né? Coloque em prática para amar mais Jesus, para ficar mais próximo dela, ficar mais próximo do Pai, né, que nesse nosso Deus maravilhoso, né, que é misericordioso, assim, ao extremo, que a gente consiga, né, guardar isso tudo em nosso coração e pôr em prática, né, pôr em prática a oração do terço, a nossa consagração a Nossa Senhora, as nossas, assim, intimidades na oração com Jesus, né, com Nossa Senhora, que sempre está nos levando a Jesus, né, que quando a gente começa a ficar pertinho de Nossa Senhora já passa, o nosso amor com Jesus aumenta. Realmente. Então, a gente começa não retém nada por Nossa Senhora, mas de repente a gente está apaixonada por Jesus. Então, é uma graça que a Nossa Senhora já nos dá espontaneamente. É muito bonito. Então, que Nossa Senhora nos dê essa graça para nós aqui, para todos que ouvem com carinho, né, com amor as nossas colocações, que nós não somos especialistas, mas é alguém que ama Nossa Senhora e quer, assim, propagar, né, o que ela fala para nós. Então, que a gente acolha no nosso coração essas mensagens, que a gente guarde no nosso coração, siga o exemplo dela, né, que guardou todas as mensagens no coração dela, e coloque em prática, principalmente o nosso amor a Jesus. Amém? Nós vamos assim terminando, né, Elaine? Lembrar daquela frase, esse mês, dia 14 foi o dia de São Maximiliano Kolbe. São Maximiliano Kolbe foi aquele que morreu no campo de concentração e foi o que criou também os Cavaleiros da Imaculada. E ele tinha uma frase que a gente usa e nem sabe quem falou pela primeira vez, né? Mas que se torne para nós também vida na nossa vida. É tudo por Jesus e nada sem Maria. Né? Tudo por Jesus, mas nada sem Maria. Nós temos, sabe, que não passe um dia na nossa vida sem agradecermos esse apoio de mãe, sem lembrarmos que nós temos uma mãe, nós não somos órfãos,
Nós não somos órfãos. Nós temos esse carinho, essa proteção de mãe, e a gente vê isso dentro da nossa igreja. A nossa igreja tem falhas porque é constituída de pecadores, somos pecadores, mas Nossa Senhora está realmente vigiando por cada um de nós. Está fazendo assim como ela fez com Catarina, ela quer segurar nas nossas mãos e falar, olha, o caminho é por aqui, é aqui que você vai encontrar meu filho Jesus. É aqui o caminho da oração, do rosário, mas que nós aprendamos a realmente, como Catarina, não passar um dia sem lembrar que nós temos uma mãe. Nós temos carência de tanta coisa, no nosso meio somos carentes de tudo, mas que nós aproveitemos esse carinho, essa proteção, esse amparo, essa presença de mãe na nossa igreja e principalmente na vida de cada um de nós. Porque eu acredito que a quem você pedir que ama Maria, tem um testemunho da intercessão dela na sua vida. Então que nós tenhamos essa experiência da mãe. Não precisamos, como foi a privilegiada Catarina, a privilegiada Bernadette, não precisamos vê-la, mas um dia nós queremos vê-la, com a doçura daquele olhar. Nós faremos como Catarina, nós a conhecemos, porque todo dia nós lembramos dela. Amém. Vamos rezar uma salve, Rainha, lembrando que nós aqui ainda estamos no Vale de Lágrimas, mas que esperamos o dia que ela vai nos apresentar a Jesus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Até no fim, a gente tem essa daí, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então, muito obrigada por ficar com a gente, que Deus abençoe cada um de vocês que estão aí nos ouvindo, e fiquem com o amor de Maria e a paz de Deus. Amém? Amém.